Então, aqui, nossa aula é a 7º encontro síncrono, né? A gente tem mais conteúdo fora desses encontros, né, que eu disponibilizo para vocês, mas como o encontro síncrono ele é o 7º de conteúdo, né, a gente fez essa de trabalho, de revisão, para a prova e tudo mais, que eu não estou contando. Então, o roteiro dessa aula aqui, a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu, bem rápida, só para relembrar, porque teve a prova agora, vocês já devem estar com conteúdo ainda fresco, mas porque tem coisas que a gente vai aproveitar conceitos semelhantes, tá? Então, revisão, comandos de repetição, estrutura enquanto faça, comando while, simulação de código e o que vem depois, tá? Então, aqui é a revisão. Então, nas aulas anteriores, nós vimos esse tipo de estrutura condicional, né? Na verdade, no começo, o primeiro módulo não tinha estrutura condicional, era só os comandos eram executados de forma sequencial, e era isso, né? A gente poderia ter programas bem longos, mas ele é executado sequencialmente, linha por linha, tá? Depois, no segundo módulo, a segunda unidade, na verdade, a gente tinha já o comando de estrutura condicional, que é o if, que a gente usou, também o switch, né? Mas de forma mais ampla o if, e if else também, estrutura que faz parte do comando if, né? Que ele permitia um desvio condicional, dizendo se eu vou ou não executar determinado código dependendo da avaliação de uma condição. Então, é esse desenho que está à direita, tá? Então, tem uma ação, eu avalio uma condição e vejo se eu vou executar, aqui no caso é um if-else, né? Se for verdadeira ou se for falsa, eu escolho aqui se eu vou executar ou não. Já não é linear o programa, tá? Mas igual ele continua seguindo uma mesma direção, sempre, tá? Então, ele é contínuo, a única coisa que ele decide se ele executa ou não algum bloco de comandos. E depois disso, né, nós vimos, então, também o procedimento de simulação, que é o teste de mesa, né? Então, eu cheguei a fazer, eu acho, numa planilha, né? Mostrar a execução e mudança de valores, mas também tem nas próprias apresentações de aula, tá? Então, a técnica de simulação é composta apenas por 2 passos, que é reservar espaço para todas as variáveis, depois executar a sequência de comandos, onde tem alteração dos valores dessas variáveis. Era bem simples. Então, aqui, um exemplo que a gente tem ainda de programa sequencial, mas que eu tenho uma sequência de comandos em que eu posso aplicar uma estrutura de repetição, tá? Então, o primeiro exemplo, eu quero imprimir todos os inteiros de 1 a 4. Como eu faria isso? Com print, né? Print 1, print 2, 3, 4. Ok. Se eu quiser fazer até 100, 1, 2, 3, eu tenho que colocar 100 vezes esse comando, cada vez com um número diferente. E aí a gente pode extrapolar, se eu quiser 5.000, imagina eu ficar 5.000 vezes, por mais que eu possa copiar e colar, eu tenho que alterar o número dentro, né, que está aparecendo. Então, não é nem um pouco prático isso, né? Mas como o comando é exatamente o mesmo, mudando um parâmetro dele, que é o que vai ser impresso, eu poderia ter uma estrutura que repita esse comando, mudando só esse valor, né? E é até aí que a gente vai fazer, tá? E aqui também tinha o exemplo, em vez de ser até N, né? Eu falei até 5.000, mas aqui o exemplo seria até o número que o usuário quiser, tá? Então, a gente nem sabe quanto, então não teria como colocar de forma eficiente isso dentro do nosso programa, porque a gente nem sabe quantas vezes vai fazer. Então, teria que prever um número máximo de vezes, mesmo que o usuário não quisesse aquele máximo, né? E toda vez verificar se eu já cheguei naquele máximo. É uma trabalheira sem necessidade, mas com o que a gente tinha visto até o momento era o que dava para fazer, tá? Bom, então, se observamos com atenção, percebemos que, nesses casos, os blocos de comando são executados várias vezes repetidamente para obter o resultado, né? Deu para ver ali que a gente está repetindo comandos. É tudo muito parecido, né? Então, a gente pode utilizar estruturas de repetição, né, que permite uma sequência de comandos ser executada repetidas vezes,
cada uma dessas execuções é chamada de iteração. Não confundir com interação. Tá? Interação de interagir, de coisas que se relacionam. Né? E iteração vem de iterar, que é relativa à repetição. Tá? Então, fica mais fácil da gente gravar. Uma estrutura de repetição ela tem iterações, várias iterações. Tá? A execução termina quando o critério de parada é atingido. Então, preciso ter sempre um critério de parada, porque eu vou repetir, mas até quando eu vou repetir o que eu quero repetir? Tá? Isso eu estabeleço condições. A gente vai ver, né, a gente pode usar mais de um comando para fazer isso, né? Mas a gente vai começar com o comando while do C, que ele implementa justamente a condição dessa estrutura enquanto faça. Tá? Essa estrutura vamos dizer, é lógica enquanto faça dentro do C. Para executar essa lógica, a gente usa o comando while. Bom. Então, como ela funciona aqui de uma maneira de um fluxograma, né? Eu tenho o meu programa aqui, tem os 3 pontinhos, porque eu posso ter vários comandos antes, vários depois, né? Mas o que interessa é que quando eu chegar na estrutura de repetição, veja que o símbolo aqui é o mesmo que eu usava lá para a estrutura condicional, lá para o if. É um losango aqui, né? Então, eu tenho uma condição que ela é avaliada. Só que, no caso do if, eu decidia se eu executava ou não um bloco de comandos, ou qual bloco de comandos, né? Na estrutura if-else. Aqui não. Aqui eu decido se eu vou executar um bloco, só que quando eu executo o bloco, obrigatoriamente eu volto para avaliar a condição novamente. Então, lembra que eu só ando na mesma direção. Aqui eu estou voltando o fluxo. Então, toda vez, se essa condição for verdadeira, eu executo a ação e avalio a condição. Ela é verdadeira, executo a ação, avalio a condição. Ela é verdadeira. Ela só vai sair desse ciclo quando essa condição passar a ser falsa. Aí ele não executa mais o bloco, ele pula para os comandos que vêm depois do bloco, né? Fora da estrutura de repetição. Bom, então, para essa estrutura, 3 questões são fundamentais. Né? Primeiro, qual ação vai ser repetida? Tá? Dentro de um programa, a gente tem que pensar o que pode ser repetido, o que a gente precisa que seja repetido. Quantas vezes a repetição deve ser realizada? Então, tem que identificar o que e quantas vezes. São perguntas fáceis de analisar. Tá? E qual a condição deve ser utilizada para representar, para encerrar, na verdade, né, a repetição. Tá? Representar ali, mas tem que trocar essa palavra. Tá? Para encerrar a repetição. Né? E isso é muito importante. Lembra que lá na definição de algoritmos foi passado, né? E a definição formal que é um algoritmo, uma sequência de instruções finitas que levam a um resultado. Tá? Então, se eu não tiver um critério de parada, ou colocar um critério que nunca vai ser alcançado, isso não vai parar de se repetir nunca. Ou seja, por definição, nem é um algoritmo mais. A gente tentou fazer e não acertou. Tá? Então, lembre-se que um algoritmo deve sempre terminar, a condição projetada deve deixar de ser verdadeira em algum momento. Tá? E, por isso, a ação que altera as variáveis envolvidas na condição de parada. Então, ela deve alterar. Dentro do bloco que a gente está repetindo, deve haver alguma alteração das condições que a gente está avaliando para continuar a repetição. Tá? Vai ficar mais simples de entender no exemplo. Tá? Então, aquele exemplo em que eu queria imprimir números inteiros de 1 até 100, né? O que deve ser executado? O que vai ser repetido aqui? Tá? A repetição só é a impressão de números de 1 até 100. Né? Naquele nosso exemplo com código lá é o print, né? O comando print. Então, a ideia é utilizar uma variável. Aqui a gente está utilizando a variável i nesse exemplo, né? Justamente porque vem de iteração. Então, normalmente nos exemplos a gente usa i para representar os números, tá? Lembrando que esse i vocês podem trocar por qualquer coisa, é o nome da variável que a gente está usando. Não é palavra reservada nem nada. Tá? Então, iniciar com i valendo 1,
porque o primeiro número que eu vou imprimir é 1, né? E incrementar I repetidamente. Tá? Então, cada ciclo eu vou aumentar esse valor de 1. Né? Para ele, na próxima vez, eu imprimir 2, depois 3, até chegar no 100. Quantas vezes eu devo repetir? 100 vezes. Eu quero 100 números, né? E aí, qual é a condição que pode ser utilizada para encerrar a repetição? Tá? Lembra do critério de parada? Qual é o critério de parada que eu vou adotar? Então, se a minha variável de controle é I, ela começa em 1 e eu vou incrementando, e eu quero 100 vezes, meu critério de parada tem que ser eu verificar se eu já cheguei nesse 100 ou não. A hora que eu chegar nesse 100, eu posso parar. Tá? Então, como a variável I indica quantas repetições foram executadas, podemos usá-la diretamente. Tá? Nessa condição pode ser, por exemplo, I seja menor ou igual a 100. Então, enquanto I for menor ou igual a 100, isso é verdadeiro e eu continuo fazendo o ciclo. A hora que ele chegar em 101, por exemplo, opa, já não executo mais o bloco porque está fora dos valores que eu queria imprimir. Tá? Então, aqui, um exemplo em fluxograma ainda, mas um pouquinho mais voltado para esse nosso exemplo, né? Então, eu tenho um comando aqui que inicializa a minha variável I, tá? Então, ela começa igual a 1. Eu verifico. Se esse I é menor ou igual a 100, e isso é verdadeiro, eu imprimo o I. Então, ele ainda vale 1. Aqui eu não mudo, aqui eu só verifico. Então, I igual a 1. 1 é menor que 100, imprime 1, e agora o I passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 100, imprime 2, o I passa a valer 3. E assim por diante. Quando chegar em 100, 100 é menor ou igual a 100, verdadeiro, imprime 100. Aqui o I passa a valer 101, avalio de novo. 101 é menor ou igual a 100, aí já não é mais, aí é falso. Quando é falso, ele segue os próximos comandos. Ele sai do laço de repetição. Tá? Então, no C, como a gente faz isso? Esse comando, essa estrutura enquanto faça, é dada através do comando while. Tá? O comando while é utilizado para executar um bloco de comandos. E aqui vale a mesma regra, no C, a mesma regra que a gente estava usando para o if. Né? Se eu não tiver o abre e fecha chaves, indicando que é um bloco aqui dentro, ele vai considerar que o bloco é só o comando que vem, um único comando, e é o que vem imediatamente depois do comando while. Tá? Igual no if. Se eu quiser que mais de uma instrução seja repetida, eu tenho que obrigatoriamente usar abertura e fechamento de bloco e colocar tudo que eu quero repetir aí dentro. Não tem tamanho desse bloco. Posso usar quantos comandos eu quiser. Tá? Então, aqui, funcionamento. O passo 1 é testar a condição. Primeira coisa que ele faz aqui, né? Então, se a condição for verdadeira, ele executa o passo 2, e o passo 2 é executar os comandos do bloco, né? Mas se for falso, ele executa o passo 4, que já é executar os comandos fora do bloco. Então, ele já pula. Então, se na primeira avaliação essa condição for falsa, ele não vai executar nenhuma vez esse bloco que está dentro. Ele já vai pular para o que tiver depois do while. Se for verdadeiro, ele entra, executa o passo 2, que é os comandos dentro do bloco, depois o passo 3, que ele volta para o passo 1. Então, enquanto for verdadeiro, executa o passo 2, passo 3 e volta obrigatoriamente para o 1. Tá? Aqui só está de forma textual que já estava no fluxograma. Tá bom? Então, aquele programa para executar os primeiros números inteiros, para imprimir os primeiros 100 números inteiros, ele fica dessa forma no C. Não coloquei o algoritmo inteiro aqui, né, mas só o trecho necessário. Então, inicializo a variável, tá? É importante também inicializar sempre. Tá? Aí ele vai entrar aqui, porque a variável vale 1, né? Enquanto ela for menor ou igual a 100, ele vai entrar, vai imprimir, incrementa, terminou o bloco, ele volta e avalia novamente até que esse valor de I não seja mais menor ou igual a 100. Tá bom? Então, aqui, cada uma das partes, né, relacionando com o fluxograma. Tá? Só para deixar bem fixado. Aí vocês podem ver com calma se tiverem mais dúvidas. Tá? Bom,
E se eu quiser os N primeiros números inteiros, que foi o que foi falado, né? Foi mostrado, aliás, nos exemplos anteriores, né? O usuário pode querer N números inteiros, pode ser 5, pode ser 5.000, né? Então, ele vai definir quanto. Então, eu continuo tendo a minha variável i, que vai continuar do valor do número 1, porque ele vai imprimir a partir do 1. Se eu digitar 5, aqui o usuário quiser que os primeiros 5 números inteiros tem que ser de 1 a 5. Se ele botar 5.000, tem que ser de 1 até 5.000. Então, mas vai sempre começar de 1. Então, essa variável continua igual. Só que eu vou ter um n, e esse n o usuário vai me dizer qual é o valor. Tá? Ele vai informar via teclado qual é o valor que ele quer. E aí, em vez de comparar de 1 ser menor ou igual a 100, para ele ver quantas vezes ele vai entrar aqui, ele vai ser menor ou igual ao valor que o usuário colocar. Se o usuário colocar 16, ele vai executar 16 vezes. E se o usuário colocar 1, o que acontece aqui? Tá? O i é igual a 1 e o n é igual a 1. Ele vai entrar uma vez. Porque o 1 é menor ou igual a 1, é verdadeiro, ele entra. O i passa a valer 2 e aí essa condição já é falsa. Se eu colocar 0, o usuário informar 0 aqui, tá? Então 1 é menor ou igual a 0? Não. Então quer dizer que eu quero os primeiros números inteiros de 1 até 0, né? E aí ele, obviamente, não existe um número que vá de 1 até 0, teria que ser decrescente, né? Então, ele não vai entrar nenhuma vez, se for digitado 0, ou um número negativo, né? Que ele pode aceitar aqui também. Então, ele não entra nenhuma vez. Tá? Então, o primeiro exercício aqui, né, que eu vou fazer junto com vocês aqui, né, tá na apresentação, é calcular a divisão inteira de dois números positivos usando apenas a soma e subtração. Tá? Já é para exercitar e é um problema simples que eu acho que todo mundo entende fácil, né? Parece um pouco inútil porque a gente não tem comandos para fazer isso, mas justamente para a gente entender como é que funciona. Então, o usuário vai informar para a gente qual é o dividendo e qual é o divisor. Tá? Os dois números envolvidos na operação. E eu tenho um contador. Na verdade, esse contador vai ser a minha resposta. Tá? E aí eu verifico. Enquanto o dividendo for maior do que o divisor, quer dizer que o número ainda pode ser dividido. É sempre a divisão inteira, né? Então, se eu quiser dividir 20 por 5, né? Se 20 for maior ou igual a 5, ele pode dividir. Se eu quiser dividir 2 por 5, é uma divisão inteira, já não daria, né? Isso aqui já ia ser falso. Então, é exatamente como a gente quer. E, nesse caso, o dividendo, eu vou subtrair do divisor, tá? Se isso for verdadeiro, e eu aumento o contador. Quer dizer que eu consigo tirar um valor do divisor lá. E aumento o contador. E vai fazer isso quantas vezes forem possíveis. E aí o resultado vai ser, a parte inteira da divisão vai ser exatamente o que tiver nessa variável contador. Então, recapitulando aqui, né, a gente vai fazer a simulação de código, ou aquele teste de mesa, reservando os espaços das variáveis, são só duas, três na verdade, né? Dividendo, divisor e contador, e vamos executar a sequência de comandos. Tá? Então, aqui, para facilitar, foi colocado o número do lado dos comandos, né? Para a gente conseguir dizer qual a linha está sendo executada no nosso teste de mesa, né? Para ficar mais fácil. Então, aqui primeiro reserva as variáveis, né? Então, dividendo divisor e contador. Na linha 1, quando executar a linha 1, o usuário vai informar. No nosso caso aqui, o usuário informou 21 e 7. E nessa linha, o contador não tem valor, então eu coloco uma interrogação aqui na linha 1. Tá? Aí, quando executar a linha 2, tá, o que vai acontecer? O contador vai receber o valor 0. Ok. Agora a gente vai chegar no nosso laço de repetição. Nosso laço, aqui, né, no nosso teste de mesa, eu só vou indicar as linhas que têm mudança em valores das minhas variáveis. Esse comando while aqui não muda nada. Então, não vou colocar a linha 3 aqui direto, porque nada vai mudar aqui. Tá? Mas eu tenho que pensar nela. Só não faço uma interação aqui com o meu teste de mesa. Tá?
Então, na linha 3, ele vai ver, o dividendo é maior ou igual ao divisor? Ou seja, 21 é maior ou igual a 7? É. Então, ele vai entrar. Então, na linha 3.1, tá? Eu vou atualizar o valor do dividendo. Dividendo vai ser igual a dividendo menos divisor. Com isso, eu tenho ali 14. Eu não mudei o divisor, não mudei o contador, porque essa linha só muda o dividendo. Tá? Aí eu vou para a linha 3.2, em que eu aumento o valor do contador, que era 0. Tá? Então, aumento, passa a valer 1, a linha 3.2. Depois da linha 3.2, encerrou o bloco. Toda vez que eu executo o bloco e eu encerro, eu volto para avaliar de novo o while. E eu vejo se o dividendo, que agora é 14, é maior ou igual ao divisor, que é 7, então vai entrar novamente. Então, na linha 3.1, novamente, né, ele vai fazer dividendo igual a dividendo menos divisor, ou seja, 14 menos 7. Então, ele vai atualizar o valor do dividendo para 7. Aqui. Os outros valores não foram mexidos. Divisor nunca é mexido aqui, né? E o contador na linha 3.2 vai incrementar, então, também, e vai passar a ser 2. Termina o bloco, ele volta para avaliar de novo. Dividendo é maior ou igual a divisor? Eles são iguais, né? Então, ele entra novamente. E o dividendo vai ser dividendo menos divisor, que é 0. Atualizando aqui na linha 3.1. Os outros valores não foram alterados. Tá? E depois, na linha 3.2, o contador é incrementado para o valor 3. Aí ele termina o bloco, avalia de novo. Dividendo é maior ou igual a divisor, ou seja, 0 é maior ou igual a 7? Não é mais. Se não é, ele sai do bloco. E eu não tenho mais nada aqui, né? Tem os 3 pontinhos, então a gente termina o nosso teste. Ou seja, 21 dividido por 7 é o 3, que é o nosso contador. Quantas vezes eu consigo subtrair o divisor do número original é o valor da resposta, né, da divisão. Bom, e aí tem um outro exemplo, né? Fazer igual a 35 dividido por 6. Tá? A mesma simulação. Isso fica para vocês testarem aí. Tá? E aqui está o algoritmo inteiro. Tá bom? Então, ali eu só coloquei essa parte, né? Porque era que interessava para a gente, para fazer o teste de mesa. Mas aqui eu já tenho o programa completo para ele rodar certinho. E também com a resposta aqui, né? Mostrando o resultado. Bom, agora que a gente mostrou o while, a gente tem alguns casos, até casos especiais, eu acho que não é bem essa palavra também. Depois eu posso pensar melhor e alterar isso aí e trocar o material lá. Eu já disponibilizei isso, mas eu posso trocar. Porque eu não acho que sejam exatamente casos especiais, mas são casos de atenção, tá? O que acontece se a condição for falsa desde a primeira vez? Então, eu tenho aqui a variável A, não importa o valor que ela tem, vamos supor que seja 10. 10 é diferente de 10? Não. Isso aqui nunca vai ser verdadeiro. Então, eu estou pegando a mesma variável e vendo se ela é diferente dela mesma. E ela é igual, né? Então, isso aqui sempre vai ser falso. Se isso for falso, ele não vai executar isso aqui. Ou seja, ele não vai entrar nenhuma vez nunca. Né? Que é o que está aqui. Ele nunca entra na repetição, né? Nesse caso aqui. E se eu botar o while A igual a A, quer dizer, independente do valor que tiver A, isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Ou seja, ele sempre vai entrar no bloco. Só que toda vez que ele entra no bloco, ele avalia de novo. Só que ele sempre vai entrar. Ou seja, essa repetição, esse loop aqui, vai ser um loop infinito, a gente chama. Então, nunca vai terminar. O programa de vocês vai ficar rodando infinitamente. Tá? Ou seja, por aquela definição que a gente deu lá no começo, a gente nem poderia chamar de algoritmo, porque ele não tem um fim. Não é sequência finita de passos que ele vai executar enquanto vocês deixarem o computador ligado e o programa executando. Tá? Bom, e o que acontece no programa de divisão quando o dividendo é menor do que o divisor? Tá? O que a gente pode pensar?
Se o dividendo é menor do que o divisor, aquela condição que a gente tinha, até vou voltar para o programa aqui, ó, vamos supor o dividendo é 2 e o divisor é 10. Tá? 2 é maior ou igual a 10? Não. Então, ele só sai. É um erro isso? Não. Por quê? Se eu tentar dividir 2 por 10, como exemplo que eu dei, o contador é 0. Ele nunca vai entrar. Qual é a resposta da divisão inteira disso? É 0. Então, ele deu o resultado. Né? Então, a resposta para essa pergunta, o que acontece se o dividendo é menor que o divisor, é que o loop não vai ser executado, mas a resposta vai ser a certa. Eu estou dando a resposta da divisão inteira. Porque o certo era, o valor não é divisível pelo outro mesmo. Tá? Bom, aí eu proponho para vocês como exercício também, que vocês realizem a alteração necessária no algoritmo para que ele retorne, além do resultado da divisão inteira, o resto da divisão inteira. Tá? Então, se eu tentar dividir 10 por 3, eu tenho o resto da divisão. Eu vou ter 3 como resultado da divisão inteira e o resto 1. Se tentar dividir 13 por 5, o resto vai ser 3. Tá? Então, eu tenho que dar a resposta, 13 por 5, a resposta é 2 e o resto 3. E assim por diante. Tá? Então, faça a alteração no código, e ela é mínima, né? Já para dar um spoiler aí. É uma alteração bem discreta e a gente já consegue essa resposta. Tá? E aqui os exercícios mesmo. Esse outro já é baseado em... O anterior eu coloquei como exercício, porque vocês têm que mexer em alguma coisinha, mas esse é exercício mesmo que vocês vão fazer tudo, desde o começo. Tá? Não vão ter uma base. Então, primeiro faz um programa que lê um número n e imprime o valor da soma. Tá? Depois faça um programa que lê um número n e imprime o fatorial de n. Né? E depois faça um programa que lê dois números inteiros, n e a, e imprime o resultado de a elevado na n, usando apenas operações básicas. Tá? Não vão usar a potenciação. Não. Tá? Então, vocês vão ter que... Com potenciação, vocês não precisam de laço de repetição. Né? O objetivo aqui é fazer vocês exercitarem essa estrutura enquanto faz. Tá bom? Tá. Nas próximas aulas, veremos, então, outras estruturas de repetição, que são elas para, faça e repita até, tá? Que é um pouquinho diferente do enquanto faça. Tá? Tem variações dessas estruturas de repetição e que, às vezes, é mais adequados a uma ou outra, mas é mais a questão de facilidade de uso, dependendo do problema. Tá? E outros problemas cujas soluções envolvem o uso de comandos de repetição.